dia muito puro. Ekadasi Tithi é Bhakti Janani. Janani, qual o significado? Então, Ekadasi Tithi, o dia de Ekadasi. Então, a Ramachandra Prabhuji, que está aqui do lado de Gurudeva, ele pediu para que os devotos aumentassem o som do microfone de Gurudeva. Em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, a gente deve abandonar o Ekadasi. Mesmo se a morte vier, ainda assim nós não devemos abandonar o Ekadasi. Por essa razão, no Padma Purana, há uma explicação muito bela. E eu vou dizer para vocês esse Harikatha. Uma vez, havia um rei chamado Rukmangad. E ele tinha uma esposa muito bela. Qual o nome dela? A gente não falou o nome dela, perdão. Então ela costumava seguir a Ekadasi junto com o seu filho. O filho desse rei, ele sempre seguia as regras e tudo mais que o pai solicitava, por isso o nome dele era Dharamangad. Um dia, Rukmangad, ele se encontrou com um rei chamado Valkila Rishi. Ele era um rei que sabia sobre ele era um rishi, um sábio que sabia sobre o passado, presente e futuro, esse Valkila Rishi. Então as pessoas, elas vêm até o sadhu e elas vêm até o sadhu e fazem perguntas sobre a sua vida pessoal. Então Valkila Rishi, ele foi perguntado pelo rei: me diga, o que eu fiz em vidas passadas? Que coisa boa eu fiz em vidas passadas? Por que nessa vida eu me tornei tão rico? Tudo que vem na nossa vida, tudo vem de acordo com o karma, tudo depende do karma. O nosso dinheiro, riqueza, relacionamentos. Então, de acordo com a nossa vida passada, de acordo com o karma, automaticamente as reações desse karma, ele vem querendo nós ou não. Alguém aqui quer tristeza? Apenas Kuntidevi disse: eu quero tristeza. Então Shukadeva Goswami Pada, ele disse para Parikshit Maharaj: Rei, ouça, as pessoas elas fazem karma nesse mundo porque apenas para tentar
obter felicidade e acabar com sua tristeza. A gente busca a felicidade ou não, mas o que vem? Tristeza. O que nós não queremos, ainda assim, isso vem naturalmente. Ninguém quer tristeza. Mas por que isso vem? Por isso é dito: a tristeza vem sem convite. Por exemplo, através do karma, a tristeza está vindo. Por que é dito isso? Por que é dito isso que a tristeza vem sem convite? Porque ela vem de acordo com o karma passado. Então o rei Rukmangada, na frente do Rishi, Valkila-rishi, ele perguntou: você me diga o que eu fiz em vidas passadas. Porque, de acordo com esse karma, eu me tornei um rei, disse Rukmangada. Então, o que eu fiz em vidas passadas? Então, Valkila-rishi, ele meditou sobre aquilo. Tudo está escrito na sua testa. Tudo está escrito na sua testa. De acordo com o seu karma, tudo você obtém. Essas reações, elas virão. Então, Valkila-rishi, ele entrou em meditação e ele realizou. Então, ele disse: rei, ouça. Na vida passada, você não fez nenhum bom karma. Você era uma pessoa muito má. Você era um alcoólatra. Você até mesmo estava se envolvendo em relações ilícitas com prostitutas. Então, quando o rei Rukmangada ouviu isso, ele disse: mas como? Se eu não fiz nada de bom, como me tornei um rei? Naquele momento, o sábio Valkila-rishi disse: ouça, na sua vida passada, de forma inconsciente, você seguiu o jejum de Ekadasi. Inconscientemente, você seguiu Ekadasi. Como? Valkila-rishi, ele disse: olha só, na sua vida passada você estava atraído por uma prostituta e um dia essa prostituta, ela adoeceu. Ficou com 103 graus Fahrenheit. E você, naquele dia, você não comeu nada, você não bebeu nada naquele dia, e nem mesmo a prostituta. Então, pelo desejo do Senhor, de acordo com o desejo do Senhor, no dia do Ekadasi, aquela prostituta, ela se absorveu no Ekadasi inconscientemente e ela jejuou completamente o dia todo. E assim ela abandonou o seu corpo naquele dia de Ekadasi. E, de acordo com o fruto dessa ação, essa prostituta nasceu como a rainha. Quantos Ekadasis tem por mês? 2 Ekadasis por mês. Um é Shukla Paksha e o outro é Krishna Paksha. O da lua, o que está indo em direção à lua crescente, e o outro é a lua minguante. Então você, no segundo Ekadasi, você estava pensando sobre ela. Então ela morreu em um Ekadasi. No Ekadasi seguinte, você é absorto nela, você também jejuou e também morreu. Então, se alguém segue Ekadasi apropriadamente, todos os seus pecados são destruídos. Essas são as glórias do Ekadasi. O rei Rukmangada, ouvindo isso, ele ficou muito feliz. Olha só, eu era um grande pecador. Eu era um alcoólatra. E eu realizei péssimas atividades.
De acordo com essas atividades, era para eu ter ido para o inferno. Mas, porque eu segui a Ekadasi de forma inconsciente, eu me tornei um rei. Quem quer se tornar um rei, me diga. Alguém quer? Quer virar rainha? Alguém quer virar rainha aqui? Dinheiro, riqueza, tudo virá se você seguir a Ekadasi. Então, dessa forma, Arukimanga, ele ficou muito feliz, ele anunciou no seu reino: a partir de hoje, todos devem seguir a Ekadasi. Aqueles que não seguirem a Ekadasi, eles serão chutados para fora do reino. Então, essa era a lei. Todos deveriam seguir a Ekadasi. De uma forma ou de outra, todos deveriam ter que seguir a Ekadasi, de acordo com a lei. Ekadasi é conhecido como Dashami Tithi. O dia anterior do Ekadasi, o 11º dia, é conhecido como Dashami Tithi, o 10º dia. Então, no 10º dia, o dia anterior ao Ekadasi, os mensageiros do rei, eles iam e eles anunciavam: amanhã é Ekadasi, todos devem seguir Ekadasi, não devem comer os 5 tipos de grãos. Arroz, cevada, grão de bico, 5 tipos de grãos. Então, em todo o reino, essa lei estava sendo estabelecida, que todos deveriam seguir Ekadasi Vrata. E olha só, se o rei, ele é um bom rei, a população, o seu séquito e etc., os cidadãos, eles serão excelentes. Mas se o rei, ele é uma pessoa ruim, automaticamente os cidadãos, eles também não seguem um bom comportamento. Porque se ele é o rei, ele não dá um bom exemplo, um bom comportamento, como é possível que as outras pessoas vão seguir um bom comportamento? No Ramayana tem esse Harikatha. Ravana, ele era um rei muito mau. Ele era um demônio. Então, Ravana, o que ele fazia? Se os sadhus não pagassem taxas, impostos, então ele dizia que ele iria sugar o sangue deles, matá-los e sugar o sangue deles. Então, o rei Arukimanga fez com que os habitantes daquele reino ficassem muito felizes. O que aconteceu? Porque eles estavam seguindo o Ekadasi, eles estavam todos seguindo perfeitamente. Naquele reino não havia nenhum tipo de miséria, não havia nenhum tipo de calamidade causado por desastres naturais e etc. Então todos estavam muito felizes. Um dia, o que aconteceu? O rei Arukimanga, ele foi para a floresta para caçar animais. Naquela época, os reis, eles caçavam animais. Perdão. Na verdade, ele ia para a floresta para poder caçar ladrões. Então, ele estava entrando dentro da floresta densa
E dentro daquela floresta, ele viu que havia uma mocinha muito bela, que estava chorando. Então, aquele rei, Urukmangda, ele se aproximou dela e perguntou: por que você está chorando? E aquela mocinha respondeu: olha, os meus pais, eles me expulsaram de casa. Ninguém quer se casar comigo porque minha família me abandonou. Urukmangda, ele se tornou atraído por ela porque ela era muito bela. Você quer casar comigo? Disse o rei Urukmangda. Então, naquela floresta, ele trocou guirlandas e se casou com ela ali. Existem muitos tipos de casamentos. Então, isso é uma forma como os demônios, eles costumam se casar. Eles simplesmente trocam guirlandas. É o costume dentre os demônios se casarem dessa forma. O Buda está dizendo, existem muitos tipos de casamento, inclusive casamento entre seres demoníacos. Então, quando ele voltou para lá, o rei Durmangada, todos estavam felizes porque ele voltou. Mesmo que ele estivesse agora com uma nova esposa, todos ficaram felizes, os cidadãos, o seu filho, inclusive a sua esposa, sua primeira esposa. Então, o que acontece era o dia de Dasami, o dia anterior ao dia do Ekadasi. Então, um anúncio foi feito no reino: amanhã é Ekadasi, você deve seguir Ekadasi. Quem não seguir Ekadasi será chutado para fora do reino. Qual o significado disso? Que o rei, na verdade, iria sentenciar a pena de morte àquela pessoa que não seguisse o Ekadasi. Mas aquela nova rainha, ela disse: o que está acontecendo? O rei anunciou: aqueles que não seguirem Ekadasi serão mortos, serão chutados para fora do reino. A nova rainha, o que ela disse? Eu não vou seguir esse Ekadasi não. No dia do Ekadasi, eu vou comer tudo aquilo que for proibido. Quem vai fazer Ekadasi? Ekadasi é para os sadhus, ela estava dizendo. Eles não têm trabalho, eles só querem se sentar, quer ficar cantando os santos nomes o tempo todo. Eles não têm trabalho, não têm o que fazer. Essas coisas são para os sadhus, ela estava dizendo. A gente é grihasta, a gente tem muito trabalho, muita responsabilidade. A gente não vai seguir isso não. E ela disse, e isso também é para quem é viúva e também para quem é velho. Quem é velho aí vai pensar assim, já vamos morrer logo, vamos morrer antes da hora, então eu vou fazer Ekadasi. Muitas pessoas querem morrer antes da hora. Então, o Gurudev está dizendo, às vezes eu dou Harikata na casa de grihastas e uma pessoa que é mais velha na família, ela já está numa idade avançada, ela começa a tossir. E então as pessoas brincam, em breve essa pessoa vai morrer. Tipo, de forma jocosa, né, como uma brincadeira. Então, essa nova rainha, ela estava dizendo, essa coisa é para pessoas velhas, viúvas, eu não vou seguir isso não. Então o rei Urukmangada, ele chegou na nova rainha e ele disse, olha só, você tem que seguir Ekadasi. Se você não seguir Ekadasi, os cidadãos irão dizer, na família real, a rainha não está seguindo Ekadasi, então por que a gente tem que seguir? Então, existe um ditado que diz, se a mostarda, ela já está contaminada por um fantasma, ela já está dentro, o fantasma está dentro dela, o que se pode se fazer? Por que esse ditado é dito? Porque geralmente se usa
a mostarda para espantar os fantasmas. Mas se um fantasma está dentro da mostarda, então o que você pode fazer? O que significa isso? Se a família real ela não está seguindo o Ekadasi, como é que os cidadãos eles vão seguir? Então, eu fiz essa lei para que o rei estava dizendo que aquelas pessoas que não querem seguir Ekadasi, elas vão ser enxotadas para fora do reino ou elas vão ser sentenciadas à pena de morte. A rainha respondeu: fale o que você quiser, eu não vou seguir esse Ekadasi não. Ela disse: olha só, eu posso até seguir Ekadasi, mas apenas se você e a sua primeira esposa se vocês pegarem um serrote se você e a sua primeira esposa, a primeira rainha, pegarem um serrote e vocês deceparem, arrancarem a cabeça do filho de vocês sem derramar nem mesmo uma lágrima, então eu vou seguir Ekadasi. Então naquele momento o filho ele disse para o seu pai: pai, você tem que manter o Dharma de seguir o Ekadasi. Dharmangada, o filho, ele disse: meu pai, ó rei, por favor, tenha fé no seu Dharma, tenha fé no Ekadasi, não abandone. Por isso nas escrituras é o que está afirmado, que um guru não é um guru, uma mãe e um pai não é uma mãe e um pai, se eles não derem instruções preciosas para os seus filhos, para os seus dependentes. Um esposo não é um esposo, uma esposa não é um verdadeiro esposo ou uma verdadeira esposa se eles não dão bons conselhos um para o outro. Ou seja, um guru não é realmente um guru, um pai não é realmente um pai, uma mãe não é verdadeiramente uma mãe, se eles não estão dando boas instruções. Então, o rei disse: ok, a primeira esposa, a primeira rainha, ela disse, a rainha mais velha, ela disse: olha, então a gente segue mantendo o nosso Dharma. E o filho também disse: pai, tudo bem, você corte a minha cabeça, não tem problema, você segura esse serrote, você corte a minha cabeça, mas você não abandone o voto de Ekadasi. Veja, naquele momento, na assembleia, o rei Rukmangada e a esposa e aqui a rainha, a primeira rainha, eles pegaram um serrote, um de cada lado, e eles colocaram na cabeça de Dharmangada, no pescoço. Eles estavam prontos para cortar, mas naquele momento Brahmaji apareceu, Shivaji apareceu e grandes semideuses apareceram. Alguém nesse mundo é capaz de cortar o pescoço, a cabeça do seu filho, sem derramar nenhuma lágrima? Essa era a condição. Por ver isso, os semideuses eles vieram. Por ver essa coisa surpreendente, os semideuses eles vieram. O serrote, ele estava tocando o pescoço. Não havia cortado, mas ele estava tocando. E naquele momento, o próprio Senhor Vishnu veio. Deus, ele apareceu. Quando Deus, Vishnu, ele apareceu, a esposa, que era a nova esposa, nova rainha, ela prestou reverência. Então naquele momento eles disseram: ó rei, você é o melhor. O próprio Vishnu apareceu.
Então, aquela nova rainha, ela disse, na verdade eu não sou a sua esposa. Quem sou eu? Eu sou Maya Devi. Eu sou Maya Devi. Nós devemos dizer Jai para Maya Devi ou não? Maya significa mercy. Significa misericórdia. Então Maya disse, ó rei, você é o melhor. Para poder estabelecer o voto de seguir Ekadasi, você estava disposto a sacrificar o seu filho? Qual é a coisa mais preciosa e a coisa mais amada para você nesse mundo? É o seu filho. A gente está disposto a abandonar qualquer coisa, mas qualquer mãe nesse mundo está disposta a abandonar o seu filho? Em Kali Yuga tudo bem, a gente pode ouvir isso, que sim, mas na realidade, uma verdadeira mãe, ela nunca abandona o seu filho. Ela pode abandonar tudo, mas uma pessoa pode abandonar tudo, mas ela não pode realmente abandonar o seu filho. Nas escrituras está descrito que seguir o Ekadasi deve acontecer. Dos 8 anos até os 80, todos devem seguir Ekadasi. Aqueles que não seguem Ekadasi. Então eu agora faço um pedido para que vocês sigam. Ok, então as escrituras elas dão uma concessão para pessoas que têm algum tipo de doença ou algum tipo de problema no corpo. Existe uma concessão para elas que no dia do Ekadasi, o que fazer? Essa pessoa pode pegar um pouco de fruta. Algumas frutas não tem problema. Tem tantas variedades de frutas. Eu estava no Parikrama, hoje eu vi os macacos, eles estavam pulando em êxtase, comendo manga. Eles estavam comendo tantas bananas e eles estavam comendo manga, então todos os macacos em Vrindavan, eles estavam em êxtase, fazendo um festival com aquelas mangas e bananas. Então no dia do Ekadasi não coma grãos. Conscientemente ou inconscientemente não coma. Se você dizer assim, mas eu vou morrer se eu ficar sem comer grão no dia do Ekadasi. Então eu vou dizer para você, tudo bem, não importa. Se você morrer no dia do Ekadasi é bom, porque você vai para Vaikuntha Dhama, morada do Senhor. Não tem problema. Então agora, Prabhuji, ele vai explicar sobre as glórias do Ekadasi. Tem tantas histórias. Chaitanya Mahaprabhu, ele deu tantos ensinamentos para as divas, para que elas seguissem Ekadasi. Em Jagannatha Puri ele instruiu a todos para que seguissem. Os Panitas trouxeram no dia do Ekadasi para a sala de Jagannatha. O que aconteceu? Ele não honrou naquele dia, porque as escrituras elas dizem: a Mahaprasada de Jagannatha você deve honrar no mesmo momento, sem nenhuma consideração. Mas no dia do Ekadasi nós devemos fazer pranama para Jagannatha Prasada. Então Mahaprabhu ele fez isso, ele prestou a sua reverência para a Prasada de Jagannatha, ele circunambulou aquela Mahaprasada, mas ele não honrou naquele dia. Para ensinar todos, ele fez isso. Ele é o próprio Jagannatha, mas para poder ensinar todos, ele fez isso. Então no dia do Ekadasi não coma grãos. Tem muitos harikatas a respeito disso. Então eu gostaria de pedir a Ramachandra Prabhu e a Shanta Maharaj para que eles pudessem falar sobre as glórias do Ekadasi.
Então, para aqueles que quiserem continuar acompanhando na página do templo aqui de Delhi, Raman Bihari Gaudiya Mata, IGVT. IGVT Mídia. Vai continuar, porque agora a Gurudeva não vai mais continuar falando, então a transmissão vai continuar por lá.